Olá, mais uma vez, como vai? Tudo bem? Professor Alisson Brandão, aqui da disciplina de Filosofia. Quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem, aqueles que acessam o nosso canal para poder assistir a esse conteúdo, meu agradecimento. Então, vamos trabalhar aqui na terceira semana do nosso PET 1 de Filosofia. A terceira semana do PET 1 de Filosofia é a semana dedicada ao tema da liberdade. Esse tema ele é um tema recorrente e aparece com muita frequência nos PETs, né? Só lembrando que na edição de 2020, esse tema da liberdade apareceu praticamente ao longo das 8 edições dos PETs, diga-se de passagem, né? Eu vou alternar aqui durante a nossa apresentação o uso do PET e o uso de uma apresentação que eu já havia preparado. Então, esse tema da liberdade e do determinismo, ele deve ser pensado sempre, a ideia da liberdade deve ser pensado sempre a partir da nossa vivência, daquilo que a gente tem como referência no nosso dia a dia. Então, todos nós acreditamos mais ou menos de que nós temos algum grau de liberdade. Então, alguns vão dizer, por exemplo, que a minha liberdade ela implica em poder fazer aquilo que a lei me permite, ou eu posso fazer aquilo que a lei não me obriga a fazê-lo, né? Então, é uma visão negativa de uma liberdade, de alguma forma. E a ideia do determinismo, por outro lado, ela está ancorada no fato de que algumas ações nossas, elas são determinadas pelo contexto em que eu nasço, pelo país em que eu nasci, pelas leis às quais eu estou sujeito. Olha só a contradição se a gente for pensar. Se eu decido ter uma vida minimamente tranquila, eu preciso seguir rigorosamente o que está no conjunto das leis, tanto constitucionais quanto ordinárias aqui no Brasil, em qualquer país democrático do mundo. Agora, o determinismo está para além disso, porque eu poderia não cumprir as leis, mas, por outro lado, também eu poderia ser preso, ser punido por isso. Mas o determinismo, para ficar mais claro, ele abrange, por exemplo, ele está relacionado a fenômenos naturais. Então, por exemplo, eu sou um homem de cor negra. Eu não escolhi nascer. Ninguém de nós escolheu vir a este mundo, e muito menos vir a este mundo sendo um homem negro, sendo um homem branco, sendo mulher, tendo gênero feminino, né, ou masculino, tendo o cabelo crespo, a pele escura, olhos, braços, barba, enfim. Ninguém escolheu vir ao mundo com essas características. Aqui é algo de fato do determinismo, ou seja, nós não escolhemos o modo como nós estaremos nesse mundo. Então, para ficar bem claro aqui, a liberdade, por óbvio, está relacionado à nossa capacidade de tomar decisões, né? E essa capacidade de tomar decisões e de alguma forma, assumir essas decisões. Então, deixa eu alternar aqui, porque o material que eu fiz, eu acho ele mais completo. Vamos lá. Então, deixa eu botar no modo tela plana aqui. O que é ser livre? Quando a gente fala em liberdade, a gente está falando de um dos principais temas, ou do grande tema da ética, que é também um problema filosófico. A ética é essa reflexão que nós, na filosofia, que nós, como humanos, fazemos sobre o sentido das nossas ações. São as nossas ações justas e corretas? E aí isso é julgado.
A ética implica em que nós temos a consciência de julgar, analisar aquilo que está em nosso poder e o que não está em nosso poder. Então, a ética se refere ao que está em nosso poder, o determinismo ao que está fora do nosso poder, vamos colocar assim. Então, naquilo que está em nosso poder, implica a nossa vontade, implica o nosso desejo, implica a nossa consciência. Quando a gente fala em determinismo e liberdade, tem dois conceitos filosóficos que traduzem essa situação. A filosofia, nós chamamos as coisas deterministas como necessárias. Então, por exemplo, é necessário que a gravidade da Terra seja 9,6 metros por segundo ao quadrado. Agora, não é necessário que eu estude, é uma decisão estudar ou não estudar. É claro que tem lá as suas consequências. Então, as temperaturas, as estações do ano, a primavera, o verão, o outono, o inverno, são situações determinadas, são situações necessárias, ou seja, acontecem todo ano. A pandemia não foi uma situação necessária, a pandemia foi alguma coisa contingente, ela aconteceu. Então, nós podemos pensar a liberdade e o determinismo a partir desses pares que eu estou propondo. Lá no PET, logo em seguida, quando eu mudei aqui para a apresentação, o PET já ia falar de uma maneira bem resumida aqui da filosofia do Sartre. Então, eu resolvi passar para cá, aqui na nossa apresentação, porque ela está mais melhor, com mais informações, e eu acho que isso é importante, né? Então, o Jean-Paul Sartre é um dos principais filósofos do século XX e ele é um dos autores representativos da corrente do existencialismo. O existencialismo, ele nasce uma corrente que emerge na filosofia, que surge na filosofia durante o pós-Primeira Guerra Mundial, com Edmund Husserl, com Martin Heidegger. Heidegger e Sartre se tornam os dois grandes expoentes, né, os dois maiores nomes assim, dessa corrente, mas você tem outras pessoas, como a Hannah Arendt, a própria Simone de Beauvoir, que está relacionada aqui também, e o existencialismo passa a ser a corrente filosófica por excelência, ou a mais influente do século XX. Então, o existencialismo considera um homem como um ser finito, ou seja, um ser que é lançado ao mundo, ou seja, a nossa situação ao chegar ou ao nascer é uma situação determinística, porque nós não escolhemos estar aqui da forma como nós estamos. Mas, uma vez estando aqui, nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Aí, Sartre aponta que cada ser humano, cada homem, cada mulher, tem na sua essência um ser, vamos dizer assim, uma essência constituída por três partes, que ele chama de si, para o outro. Ele traz esses conceitos da filosofia, né, desde Hegel, do idealismo, mas ele precisa bem, ou seja, ele define bem o que ele está entendendo por isso. Então, o em si significa a forma como os objetos estão no mundo. O para si, a forma como a nossa consciência pensa, conhece, vê as coisas no mundo. E o ser para o outro são as outras pessoas, são as outras consciências, os outros seres conscientes no mundo. Então, o ser em si é o mundo dos objetos. Aqui, ó, esse celular que está bem antigo, esse relógio, esse copo, esse lenço que eu uso para secar a testa, o fone, todos esses fazem parte dos objetos do mundo em si. Esses objetos do mundo em si, eles existem, indiferente da minha presença no mundo, eles continuariam existindo, e são o que é. Então, se a gente pensar, vamos pegar um pé de laranja, por exemplo. A laranja, né, a gente pega a semente, planta,
e daqui a algum tempo, 1 ano, 2 anos, nós vamos ter um pé de laranja com laranjas. Está definido desde o início que a gente pegou a semente e plantou o que a laranja vai ser ao longo da sua trajetória. Isso é determinismo. Agora, não está definido da mesma forma o que um recém-nascido que nasceu agora há pouco será no dia de hoje, por exemplo, no dia 26 de abril de 2021, o que ele será. Porque o homem é um ser de múltiplas possibilidades. Então, a nossa consciência é uma consciência que difere de tudo que está no mundo, porque ela é uma consciência que nos posiciona no mundo, ou seja, ela é uma consciência que ela é ao mesmo tempo, ela está no mundo, mas ela é diferente dos objetos que está no mundo. E o mais do que isso, a nossa consciência está no mundo e é uma consciência que vai se tornando consciente com o passar do tempo, das experiências e da própria vida. Então, no clássico debate que a filosofia sempre fez, ou seja, o que vem primeiro, a essência ou a existência, Sartre aponta a existência. Por quê? É necessário que o homem exista para que depois ele seja alguma coisa. Ou seja, eu preciso existir para depois definir o que eu serei, ou seja, ter uma essência. E aí, nesse convívio, nesse contato com o mundo, eu conheço também outras consciências que se pensam e se colocam em meio a essas coisas no mundo. É uma coisa muito interessante essa relação com as outras pessoas, porque ao olhar das outras pessoas, nós nos tornamos objetos, à medida em que as outras pessoas nos analisam, nos acham mais bonitos, mais feios, mais altos, mais magros, mais gordos, mais pessoas interessantes ou não interessantes, mais chatos, menos chatos, enfim, legais. Fazem essas análises que podem ou não fazer sentido, mas a gente acaba sendo colocado como objeto nesse mundo. O que o Sartre entende por liberdade? A liberdade é isso que eu estou colocando. A liberdade é a nossa capacidade de decidir. O homem está condenado a ser livre por quê? Porque ele não escolheu nascer ou estar nesse mundo, mas o que define o seu projeto no mundo é aquilo que ele faz, ou seja, ao contrário da laranja, que eu pego a semente e ao plantar, eu sei que daqui a 2 anos eu vou ter uma quantidade X de laranja, se eu tiver um filho daqui a 9 meses, não está definido se esse filho, se vai ser do sexo feminino, do sexo masculino ou do sexo feminino, ou se vai ser um engenheiro, vai ser um professor, vai ser um piloto de avião, enfim, vai ser um faxineiro, qual é o projeto de vida que ele terá. Então a liberdade está nessa infinidade de projetos que cada um de nós pode ter ao ser lançado, ao ser jogado nesta vida. É por isso que essa corrente, o existencialismo, é vista como uma corrente de valorização e defesa da humanidade. Por quê? Porque à medida em que nós nos conscientizamos de que nós somos incondicionalmente livres, essa liberdade ela pressupõe um grau de responsabilidade total também, de comprometimento com as pessoas e com a humanidade. Eu estou dizendo aqui, eu estou argumentando muito nessa linha de que nós somos livres incondicionalmente, mas assim, objetivamente, há certas situações no mundo, e Sartre trabalha muito com isso, quando ele pensa na questão lá quando ele discute a questão do materialismo histórico, né? O Sartre, vocês sabem que é um filósofo também de tradição marxista. Sartre vai apontar que, apesar da nossa incondicionalidade, da liberdade nossa ser incondicional, certas condições sociais, ou seja, certas condições materiais, históricas, sociais e econômicas, podem limitar
ou ampliar as possibilidades de exercício dessa liberdade. Então, é um ponto muito interessante, muito relevante aqui da filosofia do Sartre, ok? Então, dito isso, vamos voltar, vamos aqui utilizar, vamos fazer a nossa... vamos fazer os exercícios aqui da página 118 e 119. Vamos lá, então. Questão 1, é uma questão que caiu na UFO. Considere o texto abaixo. É uma citação do Sartre, do humanismo é um existencialismo. O existencialismo é um humanismo. Dostoiévski escreveu: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Eis o ponto de partida do existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus não existe. E por isso, o homem está desamparado porque não encontra nele próprio, nem fora dele, nada a que se agarrar. Para começar, não encontra desculpas. Então, a citação aqui de um texto clássico do Sartre. É uma conferência que Sartre fez logo após, em Paris, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, logo no início de 1946. Tomando o texto acima como referência, marque a alternativa correta. Letra A. Nesse texto, Sartre quer mostrar que sua teoria da liberdade pressupõe que o homem é sempre responsável pelas escolhas que faz e nenhuma desculpa deve ser usada para justificar qualquer ato. Parece correta. Vamos ver a B. O existencialismo é uma doutrina que propõe a adoção de certos valores como liberdade e angústia. Para o existencialismo, a liberdade significa total recusa da responsabilidade. É falso. C. Defender que tudo é permitido significa que o homem não deve assumir o que faz. É falso também, porque Sartre defende a responsabilidade das nossas ações. Opção D. Para Sartre, a expressão tudo é permitido significa que o homem nunca deve considerar os outros. Isso é falso também, porque Sartre defende a responsabilidade. Letra E. Para Sartre, o inconsciente humano o impede de ser plenamente livre. É falso também. Então, a resposta correta é a letra A. Ou seja, a tese sartriana é: a liberdade pressupõe que o homem seja responsável pelas suas escolhas e que não pode usar qualquer desculpa para justificar a falta de responsabilidade eventual. Então, uma citação aqui do Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, que é uma outra grande pensadora aqui do existencialismo, foi companheira do Sartre. Ninguém nasce mulher, caiu no Enem. Torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualifica o feminino. Esse texto é belíssimo, ele é muito importante para a história recente das mulheres em todo o mundo. E a gente falou na aula passada, na semana 2, da questão da cultura. E aqui, mais uma vez, as diferenças entre homens e mulheres, vamos colocar nessa perspectiva assim, de uma maneira mais rasa, elas não são naturais. Natural é que os homens eventualmente tenham a voz mais grave, possam ter uma força física maior, mas isso é simplesmente diferença. Agora, o fato de transformar essas diferenças físicas entre homens e mulheres, entre indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino, favorecendo claramente o sexo masculino, isso dá origem aqui todo o processo do machismo e subjugação das mulheres, coisa que a Simone de Beauvoir sempre combateu. Na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca letra A, ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual? Não. B, pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. C, organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Esse é o movimento que a Simone de Beauvoir ajudou a estruturar, que é o movimento feminista. Questão 3. Racionais MCs é um grupo brasileiro de rap fundado em 1988. As letras das suas músicas traduzem a realidade das pessoas que moram na periferia das grandes cidades. Revolta, esperança, resistência são obra-prima da poesia desse grupo. Nego Drama é uma dessas canções que se tornaram um marco da discografia do rap brasileiro.
Leia e pense sobre um trecho dessa canção. Se possível, escute a música toda. Eu vou colocar só o trecho do inicial de Negro Drama, do DVD Mil Trutas, só o trecho que abrange aqui a citação para a gente fazer essa questão, mas eu gosto muito, assim, é uma das músicas de cabeceira aqui. Então deixa eu parar a apresentação para que vocês possam ouvir, aqueles que não conhecem, um trechinho de Negro Drama dos Racionais MCs. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. YouTube, Negro Drama. Então, estou aqui no YouTube, vocês podem procurar por Negro Drama aqui no YouTube. Vamos lá, então? Então, segue aí. Negro Drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, negro drama, cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura, negro drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela assim, longe meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, negro drama, eu sei quem drama e quem tá comigo, o drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido, o drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choro de vela, passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevivem meias honras e covardia, periferias, vielas, cortiço, você deve estar pensando o que você tem a ver com isso, desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata, recebe o mérito, a farda que pratica o mal, ser o pobre preso morto já é cultural, histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, nem não mito, não, foi sempre dito que preto não tem vez, então. É uma música, né, uma senhora letra, não só do rap brasileiro, mas, né, podemos chamar da MPB brasileira, né, da música popular brasileira no sentido mais amplo. Então vocês puderam ouvir aí um trecho de Negro Drama, né, eu gosto muito desse rap, ele é um rap que marca muito a minha trajetória também, mas vamos ver aqui. As oportunidades, direitos e a própria riqueza estão distribuídas desigualmente no nosso país. Relacione o conceito de liberdade de Sartre e a letra da canção dos Racionais MCs. Em situações de desigualdade, racismo, violência, é possível afirmar que todos os homens são livres da mesma forma? Por quê? Então, a questão 3 aqui está pedindo para vocês fazerem uma dissertação e é uma proposta muito interessante. Por quê? Como nós vimos aqui ao longo da aula de hoje, da semana 3, defende-se, a filosofia de Sartre defende a ideia de uma liberdade incondicional. E essa liberdade incondicional do ser humano quer dizer o que significa que ninguém escolheu nascer, ninguém escolheu vir ao mundo e principalmente vir ao mundo em determinadas condições socioeconômicas, né, ou em determinadas condições raciais. Sabemos aqui no Brasil que as condições das pessoas negras e indígenas são muito piores do que as condições das pessoas brancas. Então, desse ponto de vista, a ideia da liberdade incondicional e os problemas sociais, como o racismo, como a pobreza, como a violência, é possível falar em liberdade de da mesma forma para todo mundo? Não. Mantém essa ideia, essa tese do Sartre do existencialismo, ela se coloca, ela é efetiva. Qual é? De que ninguém escolheu vir a esse mundo, ninguém escolheu nascer, muito menos pobre ou rico. Se todos nós pudéssemos escolher como nós nasceríamos, todo mundo escolheria nascer na opulência, vamos dizer assim, né? Agora, o que está sendo apontado aqui? É que a violência, o racismo, a pobreza, as desigualdades econômicas, socioeconômicas, elas limitam a condição material, elas limitam a nossa condição de liberdade. Elas impedem ou elas condicionam a realização do nosso projeto de vida. Então, uma provocação muito interessante
a redação aí da proposta aí na semana 3. Ok? Então é isso então, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, principalmente do Negrodrama e dos Racionais. Forte abraço e até as semanas 4 e 5, que é um conteúdo único.